Fala, meu sétimo ano, e aí, como é que vocês estão? Quebraram a cabeça aí nas questões? Bom, é assim mesmo, tá? É um assunto novo, é um assunto que engloba vários conceitos que vocês aprenderam, fração, MMC, número positivo, número negativo, operação com número negativo e número positivo, transformação de decimal para fração. Então, nessas questões, nessas operações, tá? É preciso que a gente tenha um conhecimento de tudo quase que foi estudado em matemática desde o sexto ano. Tá? Então, por exemplo, no sexto ano vocês aprenderam MMC, fração, vocês vão ter que utilizar nessas questões. Nesse ano, nós conversamos já sobre números negativos, vocês vão ter que usar nessas questões. Nós conversamos na penúltima videoaula, se eu não me engano, sobre a transformação dos números decimais em fração. Nós vamos ter que utilizar nessa questão. Então, olha só passando rápido, são 4 conceitos, tá? Que vão indo desde o sexto ano até chegar agora. Fração, MMC, transformação, número negativo, número positivo. Então, é normal, nesse primeiro momento, dar uma quebrada de cabeça mesmo. Mas, aos poucos, a gente vai chegar lá, certo? Bem, trouxe para vocês, eu tinha deixado para vocês, da página 113, o número 1, para a gente resolver do nosso livro. Trouxe para vocês a letra B, a letra I e a letra J, para a gente resolver como exemplo, tá? E para explicar de novo, dar mais uma explicação para ver se a gente consegue melhorar isso daí, certo? Bom, aqui eu tenho, tá? Nesse nosso exemplo, a gente tem aqui, na letra B, nessa questão, tem menos 0,5 mais 1/3, 1 sobre 3. Beleza? Primeiro passo que a gente precisa fazer, e aí eu vou colocar aqui, ó, todas as pontinhas eu vou colocar aqui separado pra gente, ó, tá vendo? Então aqui, ó, aqui dentro a gente vai colocando as respostas, e aqui embaixo, e aqui nesse cantinho, a gente vai fazendo os cálculos, tá? Para não se confundir. Todas as questões que caírem número decimal com mais fração, ou menos fração, ou multiplicado por fração, qualquer coisa desse tipo, a gente vai precisar fazer o quê? Transformar o número decimal em fração. Então, o primeiro ponto é transformar o menos 0,5 em uma fração, tá? O que nós aprendemos? E aí, de repente, esse seja o ponto até mais fácil, tá? O que nós aprendemos quando falamos em transformar o número decimal em fração? Que o número que tiver aqui, a gente tira a vírgula e ele fica em cima da fração. Então, aqui eu sei que tem negativo, né? Porque esse número é negativo, menos 5, porque eu tirei a vírgula. Tá, professor, e na parte de baixo da fração, o que vai ficar pra gente? Eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. E aí esse número de casas depois da vírgula vai ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Tá? Então, sempre que a gente for transformar de decimal para fração, a base vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, tá? Não vai ter, transformei e a base ficou 3. Não, a base vai ser sempre 10, 100, 1000, normalmente 10, 100, 1000, tá? As questões ficam mais paradas aí, entre 10 e 100 mil. Então, como é que eu vou saber qual é a base? Eu vou olhar, se tiver uma casa só depois da vírgula, eu vou ver entre o 10, o 100 e o 1000, qual tem um zero só. O 100 tem 2 zeros, o 1000 tem 3 zeros, o único que tem um zero só é o 10. Então, uma casa só depois da vírgula, embaixo vai ser 10. A transformação, então, menos 0,5 é igual à fração menos 5 sobre 10. Agora eu vou colocar aqui, ó, menos 5 sobre 10 mais 1 sobre 3, que é a minha outra fração. Agora fica mais fácil. Agora é só a gente fazer a nossa soma e subtração de fração.
que nós aprendemos lá no sexto ano? A somar fração, somar e subtrair fração com denominadores diferentes, nós vamos fazer o quê? Achar o menor múltiplo comum. Eu vou precisar achar o MMC. Para quê? Para igualar a parte de baixo. Eu não posso somar nem subtrair fração com o denominador diferente, com a parte de baixo diferente. Então eu vou precisar achar o MMC de 10 e 3. Aí eu vou achar aqui, ó, 10 e 3. Naquele esqueminha do MMC. 10 dá para dividir para 2, fica 5. 3 não dá, repete. 3 dá para dividir por 3, eu coloco 3 aqui. 5 por 3 não dá, 3 por 3 dá 1. Agora entre o 5, 5 por 1, 5. 1 se repete. E aí aqui eu vou fazer a resposta do MMC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, nessa nossa fração, a gente já sabe que a parte de baixo vai ser 30. Agora eu vou ver o que eu vou somar nisso daí, tá? A gente viu que quando a gente acha o MMC, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então deixa eu pegar aqui, ó, até o piloto azul para ficar mais fácil da gente visualizar, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 30 dividido para 10 vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Não é menos? Então vai ficar menos 15. Certo? Bom, vamos vir para cá agora. 30 dividido para 3 deu 10. 10 vezes 1 vai dar 10. É positivo, não é? Então vai ficar 10 aqui. Agora eu tenho menos 15 mais 10 sobre 30. É só eu resolver. Se eu tenho uma dívida de 15 reais e tenho 10 reais para pagar, eu vou continuar devendo, não vou? Então vai ser negativo. Por quê? Porque eu não vou conseguir pagar tudo. Bom, se eu devo 15 reais, pago 10, eu fico devendo quanto? Eu fico devendo 5. Então vai ficar 5 sobre 30. Menos 5 sobre 30. Tá certo? Tá. Mas dá pra gente simplificar. E aí eu sei que é chato. Você chegou aqui no menos 5 sobre 30. Pô, já tá maravilhoso. Só que na fração a gente precisa sempre simplificar. Não adianta eu falar para você, tá certo aqui. Aí você chega num concurso, numa prova. Aí você cai a mesma questão, você olha nas opções e não tem essa opção. Aí você vai falar assim, pô, vou marcar o quê? Sabe por que não tem essa opção? Porque é preciso simplificar. Nas questões, nas provas, nas frações, o resultado vai vir sempre simplificado. E a simplificação é o quê? A divisão em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? 5 a gente divide para 5 e o 30 também se divide por 5, não é? Então, é sempre pelo mesmo número, embaixo e em cima, tá? 5 dividido para 5, vou parar aqui, ó, fazer aqui o cantinho. 5 dividido para 5 vai dar 1, então menos 1. 30 dividido para 5 vai dar 6, então menos 1 sobre 6. Essa é a menor fração possível. O resultado é menos 1 sobre 6. Ok? Bom, vamos para a letra do nosso livro, a outra que eu trouxe, né? A letra I. Por que eu separei essas? Porque essas têm a transformação. As outras, se vocês forem ver aí, é decimal com decimal, fração com fração. Essa tem a transformação, então ela é mais elaborada, dá pra gente estudar melhor ela. Vamos vir para a próxima ali, tá?
menos 1,25 sobre, menos 1,25 menos mais 5 sobre 9. Primeiro, sempre transformar o decimal em fração. Bom, vou fechar aqui, ó, e vamos vir comigo para o cantinho aqui embaixo, tá? Menos 1,25 vai virar a fração. A gente viu que é negativo, então ele continua negativo. Conversamos que a parte de cima é sempre tirar a vírgula e manter o mesmo número, 125. Falamos também que a parte de baixo vai ser sempre 10, 100, 1000. Vai depender de quantas casas tiverem depois da vírgula, tá? Quantas casas tem aqui? 1, 2. Se tem 2 casas, eu preciso ter um número que tenha 2 zeros. Qual número tem 2 zeros? É o 100. Então vai dar menos 125 sobre 100. Bem, esse número é grande pra caramba para a gente tirar o MMC. Então nós vamos levar um tempo enorme. Aí vem a dica. Professor, posso fazer o MMC com menos 125 sobre 100? Pode, tá? Depois, quando você for fazer o MMC, pode fazer, tranquilo. Só que vai ter um tempo enorme e a chance de erro é maior. Então, sempre que você transformar o decimal em fração e perceber que ficou por 100, qualquer coisa, ou por 1000 até, simplifica. Antes de continuar a questão, você já simplifica ela, que vai ser muito mais fácil. Vamos começar a simplificar por 5, tá? Por que por 5? Porque é fácil. A regra de divisibilidade por 5 diz pra gente que qualquer número que termine com 5 e qualquer número que termine com 0 é possível de ser dividido por 5. Então, em cima eu tenho 125, termina com 5, eu vou conseguir dividir por 5. Embaixo eu tenho 100, termina com 0, eu também vou conseguir dividir por 5. 125 dividido por 5 vai dar quanto? Hein, sétimo ano? Me ajuda aí. 125 dividido por 5 vai dar 25. Então vai ficar menos 25. 100 dividido por 5 vai dar 20. Bom, posso trabalhar agora com menos 25 e 20? Pode. É mais fácil de você tirar o MMC depois. Nesse tipo de questão, quanto menor você conseguir deixar o denominador, mais fácil vai ser para você a questão. Então vamos observar, se você quiser trabalhar com menos 25 sobre o 20, pode. Vai simplificar lá no final. Só que dá para a gente deixar essa fração ainda mais fácil para a gente. Por quê? Porque ainda dá para simplificar por 5. 25 dá para dividir por 5. E 20 também dá para dividir por 5. E aí a gente chega ali, ó, 25 dividido por 5, vou colocar o resultado aqui embaixo. 25 dividido por 5 vai dar 5. Então vai ficar menos 5 sobre 20 dividido por 5 deu 4. Então agora eu tenho menos 5 sobre 4. Vai ser uma fração muito mais fácil de trabalhar. Você já vai ter matado metade do seu problema lá no final, na hora de ficar simplificando essas frações. Por quê? No final, não tem para onde fugir. Você vai ter que simplificar sempre. Então, simplificando aqui, você já resolve isso antes, tá? Mesmo que tenha que simplificar depois, vai ser muito mais fácil. Então, aqui eu cheguei no menos 5 sobre 4. Então, primeiro detalhe, vou colocar aqui assim, ó, menos 125 sobre 100, só para a gente saber de onde os números vieram, tá? Que foi simplificado e chegou em menos 5 sobre 4, tá? Então agora eu tenho menos 5 sobre 4 e continua a questão. Menos mais 5 sobre 9. Menos mais 5 sobre 9. O raciocínio agora é o mesmo. Primeiro detalhe, MMC.
de 5, de 4 e de 9. Vamos tirar o MMC de 4 e 9? Vou colocar aqui pra gente. MMC 4 e 9. Dá para tirar por 2? Dá, porque 4 por 2 é 2. Dá por 9? Não dá. 9 se repete. Ainda dá por 2. Não. 9. Ficou aqui. Dá por 3. Vai dar 3. Dá por 3 de novo. Vai dar 3. Agora eu vou chegar no resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3... 12 vezes 3, se você quiser fazer assim, pode fazer, não tem o menor problema. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36. Então, o meu MMC deu 36. Eu já sei que na parte de baixo da minha continha, tá? Vai dar 36. Certo? Agora eu vou ver a parte de cima da minha continha. Como é que a gente vai achar a parte de cima? Dividiu. 36, 36. 36 dividido para 4 vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Tem um menos 45. Aí aqui tem um detalhe. Por que eu escolhi essa? Tá? Porque na outra, né, de cima, a gente simplesmente fez. Nessa, ela tem uma dificuldade um pouquinho a mais. Por quê? Porque ela tem esse menos e esse mais aqui. Então isso, a princípio, a gente não vai mexer. Mas lá na frente, você vai ter que prestar atenção. Porque vai ficar aqui assim, ó, menos 45, menos... Aí você vai colocar aqui assim, ó, entre parênteses. Tá? 36 dividido para 9 deu... Quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Então vai ficar, ó, menos 45 menos mais 20. Aí vem aquela nossa regrinha de sinal, tá? Que é sinal igual, positivo. Sinal diferente, negativo. Então, sempre que tiver assim, a gente vai ter que fazer a regrinha de sinal. Vou trazer aqui para baixo para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Tá assim ali, ó, menos 45 menos mais 20 sobre 36. Menos 45 eu não mexo, vou deixar ali. Regrinha do sinal. Sinal diferente, não é? Sempre que é sinal diferente, o número vai ficar negativo. Então, menos 45 menos 20 sobre 36. Menos 45 menos 20, agora fica mais fácil. Se você deve R$45 num lugar e depois foi lá, fez uma outra compra e ficou devendo mais R$20, você devia 45. Agora você está devendo mais 20. Você está devendo R$65. Então vai ficar menos 65 sobre 36. Resposta, menos 65 sobre 36. Vou colocar até aqui, ó, entre o quadradinho azul, para a gente saber que essa é a resposta. Ok? Então, sempre, tá? O raciocínio vai ser, transforma em número decimal, transforma o número decimal em fração, depois faz a soma e a subtração da fração, tá? Estamos trabalhando sempre com o MMC. Tem aquela outra fórmula que eu ensinei para vocês, que se vocês souberem, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Agora, o MMC, que é a mais comum, que provavelmente é a que a gente já conhece, então vamos trabalhar com o MMC. Trabalhamos com o MMC para chegar no resultado final. E aí tem a dificuldade da regrinha de sinais que vai aparecer ainda. Essa daqui é muito parecida. Eu não vou corrigir essa, tá? Vou deixar vocês tentarem fazer a letra J. Ver se vocês acertaram. Façam todas, vou colocar um gabarito bonitinho para vocês no portal, igual a gente sempre faz. Se ficou com dúvida em alguma específica da questão número 1, alguma letra específica da questão número 1, me procura que eu trago a correção
dela para vocês sem o menor problema, tá? Mas tentem fazer essa daqui, tá? Aí no livro de vocês, para ver se a gente conseguiu pegar os conceitos. Primeiro, vai transformar o 0,15 em fração. Prestem atenção, tem um menos aqui, então vai ficar uma fração negativa, certo? Depois, vai tirar o MMC das duas frações. Detalhe, tem dois números, então tem duas casas depois da vírgula, então embaixo vai ficar 100. Simplifica antes de ir para o MMC, vai facilitar a sua vida. Simplificou, chegou no MMC, tirou o MMC bonitinho. Quando chegar aqui, no finalzinho, faz a regrinha do sinal, que vai ser fundamental. Então, ó, questão B, a resposta está aqui, a explicaçãozinha dela está aqui, tá? A transformação em MMC. Questão I, a resposta está aqui, a explicação dela está aqui, ó, transformação, simplificação, MMC, regrinha de sinal, até a gente chegar na resposta. Tentem fazer a letra J aí, tá? Sei que está complicado, a gente vai agora na segunda parte do vídeo entrar em multiplicação e divisão, tá? Que vocês vão ver que é mais simples do que a soma, porque não tem o MMC, então vai ter a transformação, vai ser mais simples do que a soma, certo? Mas sei que está complicado, são vários conceitos juntos, a gente faz transformação, MMC, soma de fração, regra de sinal, tudo isso junto. Se você acertou tudo e errou a regra do sinal, a questão está errada. Se você acertou a regra do sinal, mas errou o MMC lá no início, está errado. Então a gente vai precisar usar nesse assunto todo o conhecimento que nós temos de matemática do 6º ano, do 7º ano, tudo englobado junto para que a gente consiga resolver, tá bom? Não se desesperem, vai dar tudo certo. Vem comigo para a gente continuar vendo multiplicação e divisão, que vocês vão ver que é bem mais simples. Continua comigo. Bom, 7º ano, então vamos lá. Agora é assunto novo, multiplicação e divisão, tá? De decimais por fração, decimais com fração. O raciocínio é o mesmo, tá? Transformar o número decimal em fração para que a gente consiga resolver a questão. A divisão e multiplicação de fração ela é até mais fácil do que a soma e a subtração, tá? Porque ela pode ser feita sem igualar os denominadores. O que isso significa? Que a gente pode resolver direto, sem fazer MMC, sem ter que ficar igualando a parte de baixo, como vocês dizem, tá? Então, a gente pode fazer a transformação e emendar na multiplicação e na divisão da fração direto. Ela é mais simples. Isso não significa que ela não vai ser chata. É chato, vocês sabem que eu não minto para vocês. É um assunto chato, tá? Às vezes é cansativo, tem que ficar prestando atenção nos detalhes, mas é importantíssimo. E aí também é uma questão que vai trabalhar com vários conceitos. Divisão, multiplicação de fração, a regrinha dos sinais, simplificação, a gente vai precisar saber chegar nisso tudo para o resultado final parecer corretinho, tá? Bom, trouxe aqui para vocês o exemplo que está no livro, tá? Então tem o exemplo de multiplicação na página 110 do livro, de divisão na página 111 do nosso livro. Página 110 fala da multiplicação. Como é que a gente vai fazer a multiplicação? Primeiro, tá? Vou fazer do mesmo jeito que a gente fez na parte anterior. Vou separar. Vou separar só aqui o cantinho de cá. Vocês vão ver que são menos cálculos. Dá pra gente fazer só no cantinho de cá. Primeiro, transformar o decimal em fração. Então ali eu tenho um menos 4,2 e eu preciso transformar ele numa fração. Se o número decimal é negativo, eu sei que a fração vai ser uma fração negativa, certo? O que a gente conversou na transformação de decimal para fração, tá? A parte de cima, o numerador, a gente vai tirar a vírgula e vai colocar aqui, ó, o 42, sem vírgula. Na parte de baixo, 10, 100, 1000, 10 mil, sempre relacionado com o número de casas que tem depois da vírgula. Tem uma casa depois da vírgula, não tem? Então a parte de baixo vai ser o
10, porque o 10 tem um zero só. Fizemos a transformação, vamos colocar aqui. Agora eu tenho menos 42 sobre 10 vezes menos 4 sobre 3. A multiplicação de fração, vocês viram que ela é bem tranquila, tá? Ela é bem simples, certo? O que ela vai acontecer com ela? Eu vou só multiplicar em cima, peraí, deixa eu pegar outro piloto para ficar mais fácil para a gente. Eu vou multiplicar em cima e eu vou multiplicar embaixo. E aí eu vou chegar no resultado final. Então, 42 vezes 4, tá? 42 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, vai dar 168. Então, 168. Na parte de baixo é mais fácil, 3 vezes 10, 30 no nosso denominador. Detalhe, tá? Essa fração vai ser positiva ou negativa? Aí você tem que ficar de olho sempre, tá? Porque o exemplo do livro, ele traz com dois sinais iguais, mas pode ter nos exercícios com sinais diferentes. Você vai precisar sempre entender a regrinha do sinal. Sempre que o sinal é igual, o resultado fica positivo. Lembra que a gente conversou isso pra caramba na sala de aula? Então, aqui, ó, sinais iguais. Menos com menos vai dar o famoso mais. Então, a resposta vai ser mais 168 sobre 30. Terminamos a questão? Não, né? Sabe por que não? Porque eu preciso simplificar. Sempre que a gente falar de fração, a gente vai precisar simplificar. Vou só apagar a linhazinha aqui, ó, para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Vou trazer aqui assim, ó, ela para cá, tá? Para a gente conseguir colocar a resposta aqui dentro. Eu vou precisar simplificar 168 sobre 30. Isso significa que eu vou precisar dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, da mesma maneira, tá? Bem, aqui, e aí nessa hora, gente, não tenha vergonha de ir fazer a continha aqui não, tá? Ah, tem que ficar dividindo por 2 e tal. Não tenha vergonha. Por quê? É melhor você ir treinando, fazendo a divisão assim, do que tentar às vezes fazer de cabeça, errar um número e aí acabou a questão inteira. Então, principalmente nesse momento que a gente está aprendendo ainda, faz com calma, faz o passo a passo, divide, tal, bonitinho, sem a menor pressa, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que vocês vão estar pegando essa divisão toda de cabeça, certo? Bom, preciso simplificar. Em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui já tem uma moleza pra gente. Por quê? Porque a gente já viu que o em cima e embaixo são números pares. E todo número par se divide por 2. Então dá para eu fazer, ó, por 2 em cima e por 2 embaixo, tá? 168, aí eu vou trazer para cá, ó, para a gente fazer o passo a passo, igual eu falei para vocês. Ó. 168 dividido por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. 2 vezes 8 é 16, para cá nada, baixamos o 8. 8 dividido por 2 vai dar 4, não sobra nada. Então a parte de cima, eu já vi que até agora ela vai ser 84. Na parte de baixo, tá? 30 dividido por 2, aí é fácil, eu não preciso fazer o cálculozinho. Se você quiser, pode fazer também. Mas 30 dividido por 2, a gente consegue perceber que é 15. Dá para simplificar ainda? Vamos ver? 1,84 não se divide por 2, porque ele é par. Mas o 15 não se divide por 2. Você fala assim, pô, professor, 15 por 2 não dá, 15 é ímpar. Como é que eu vou dividir 15 por 2? Então não dá mais para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 3. Por quê? 84 se divide por 3. E 15 também se divide por 3. Aí a gente vai lembrar das regrinhas de divisibilidade, tá?
que nós também já aprendemos. 84, 8 mais 4 dá 12. 12 não divide para 3? Sim, então isso significa que 84 também vai dividir por 3. 84 vai dividir por 3, 15 vai dividir por 3. Se você tiver com dúvida no 84 por 3, pode vir aqui para o cantinho. Não tem o menor problema. 84 por 3, 8 por 3 não dá, tá? Mas vai dar 2, 2 vezes 3, 6, para 8. Ficar faltando 2, a gente vai descer o 4, tá? 24 dividido para 3, agora dá 3 vezes 8 é 24. Então, a resposta aqui em cima é 28. Embaixo, tá? 15 dividido para 3 vai dar 5. Então, agora não dá mais para simplificar. A nossa resposta vai ser 28 sobre 5. Bom, passo a passo de novo. Primeiro, transformação de decimal, tá? Transformação de decimal em fração. Transformamos, tá? 4,2 virou 42 sobre 10. Multiplicamos. Multiplicação de fração é só multiplicar em cima e embaixo, tá? Multiplicou embaixo, 10 vezes 3, que é o denominador, deu 30. Em cima, 42 vezes 4 deu 168. Ficou positivo? Sim, porque sinais iguais. Sinais iguais transformam a fração em positivo. Se você achou 168 sobre 30, você acertou. Só que quando você chegar numa prova, você vai ter achado 168 sobre 30, vai olhar lá, letra A, não é. Letra B, não é. Letra C, também não. A D, não. A E, também não. Você vai falar, meu Deus, tô doido, errei. Por quê? Porque quando chegar numa prova, num concurso, lá na frente na sua vida, a resposta que vai estar é essa daqui, 28 sobre 5. Então, sempre que a gente falar de fração, é preciso simplificar o resultado. O resultado vai ter que aparecer na menor fração possível. É chato? Muito. Mas é necessário, é assim. Bom, agora a gente vai ver a divisão, tá? A divisão tem o mesmo processo. Primeiro, transformar o decimal em fração. O livro traz pra gente, já e até facilita a nossa vida, se vocês repararem, ó, o exemplo tem os mesmos números, tá? Um está na página 110, é o da multiplicação, o outro está na página 111, é o da divisão. Ele tem os mesmos números. Então é só eu já utilizar a transformação que a gente já fez. Ó. Transformamos aqui em cima, o menos 4,2 vai virar menos 42 sobre 10. Então vou colocar aqui, ó, menos 42 sobre 10. Aí vem agora, tá, a divisão de fração, dividido por menos 4 sobre 3. Vou dar uma dica para vocês na divisão de fração, tá? Como é que a gente faz a divisão de fração? A divisão de fração, vocês vão lembrar, tá? Ela repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, ficaria assim, menos 42 sobre 10, multiplicado, né, vezes menos 3 sobre 4. Ficaria desse jeito. Tem um truquezinho que a gente diz que a divisão de fração nada mais é do que fazer um método sanduíche. Pessoal, que é isso? No meio da aula vamos comer, ficou legal, intervalinho, né, e tal. Seria bom. O ruim da videoaula é que não tem intervalo, não tem como... fazer uma merendinha. Vamos fazer uma merenda aqui. Tá? Um dia ainda vamos fazer isso. Vou preparar um esquema para a gente fazer uma merenda no meio da videoaula. Mas vamos para cá. Tá? Vamos utilizar o método sanduíche. O que é o método sanduíche? Temos a divisão, menos 42 sobre 10. Por quê? Porque transformamos o 4,2 em fração, dividido por menos 4 sobre 3. O método sanduíche significa transformar essas duas frações em um sanduíche.
Como assim, César? Menos 42 sobre 10. Põe aqui no meio. E aí põe a fração de baixo aqui. Menos 4 sobre 3. Agora, esse é o nosso sanduíche. Aqui em cima, ó, é um pão. Aqui embaixo, outro pão. Aqui no meio é o nosso recheio. Olha que maravilha! Então aqui eu tenho um pão, outro pão, e aqui eu tenho recheio. Olha que coisa legal. Um queijo, um presunto maravilhoso. Tá, o que eu faço com isso? Vou responder isso na prova? Não. Tá, só quando você for fazer faculdade de gastronomia, tudo bem. Aqui a gente vai dar sequência. No método do sanduíche, é só a gente agora multiplicar. Pão com pão, recheio com recheio. Então vai ficar assim, ó. No método do sanduíche, a nossa fração vai ficar 42 vezes 3, que vai dar quanto? 126. 3. Se você quiser, pode fazer até aqui, ó. 42 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4 dá 12, vai dar 126. Então, em cima 126. E vou multiplicar recheio com recheio. 4 vezes 10 vai dar 40. Simples. Divisão de fração. Coloca uma fração em cima da outra, multiplica. Pão com pão, recheio com recheio. Tá? Detalhe. Prestem atenção nos sinais, tá, gente? Porque esse exemplo, assim como aqui de cima, ele traz pra gente números negativos. Então a gente vai ter que ver. Menos com menos vai dar mais. A nossa fração vai ser mais 126 sobre 40. Chegamos no resultado? Ainda não. Por um detalhe, precisamos simplificar, tá? Bom, dá para ver de cara que dá para simplificar por 2. Por que dá por 2? Porque em cima e embaixo são números pares. 126 dividido por 2 vai dar 63. 40 dividido por 2 vai dar 20. Aqui eu já vou adiantar para vocês, não dá mais para simplificar. O nosso resultado vai ser 63 sobre 20. Então, multiplicação e divisão de frações. Tá? É mais simples porque não tem MMC, é mais rápido, mas o raciocínio é o mesmo. Transforma o decimal em fração e aí você vai conseguir multiplicar. É só multiplicar em cima, embaixo e depois simplificar. Dividir, tá? Transforma de decimal para fração. O método mais fácil é o método sanduíche. Uma fração em cima da outra e aí você multiplica. Pão com pão, recheio com recheio. Acha o resultado, simplifica. Certo? Bom, volto a dizer para vocês. É um assunto chatinho, tá? Vocês devem estar reclamando, que eu conheço vocês estão reclamando, tá? Mas a gente vai aprender, vamos passar por isso daí, tá? Sempre da melhor maneira possível, ok? Detalhe, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, tá, sobre Pitágoras. Mandem as pesquisas ao longo desse bimestre aí, dessas videoaulas. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar ainda, mas eu vou estar sempre pedindo algumas pesquisas, tá? De autores, na maioria das vezes relacionadas com o nosso livro. Façam as pesquisas e me mandem, porque isso vai ser importantíssimo lá na frente, na hora do conceito para vocês, tá? Então, se liguem nisso, não deixem passar não. Façam as pesquisas e me mandem. A partir de agora, poucos mandaram. A partir de agora eu vou começar a estipular prazo para vocês mandarem, tá? Para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar quem mandou e quem não mandou. E aí eu estou anotando quem mandou e quem não mandou. Certo? Abraço sétimo ano, continuem se cuidando, saudade de vocês, tá? Bom, até